Olá, estamos iniciando nossa aula de estatística e análise dimensional. O tema da aula de hoje é medidas de tendência central. O que são medidas de tendência central? Pela definição, são medidas que estabelecem um ponto central, ou também denominado de posição, em torno do qual os dados referentes a um objeto em estudo se distribuem. Essas medidas podem ser calculadas para dados agrupados e dados não agrupados. As medidas de tendência central são a média, a mediana e a moda. Primeiro nós vamos estudar a média aritmética e um caso aí específico, tá? Para os dados não agrupados. Então, os dados não agrupados são aqueles que não se encontram numa distribuição de frequência, tá? São os dados aí, como dizer, os dados brutos. Então, sejam x1, x2, x3 e xn, uma sequência de dados, tá? Portanto, o n valores da variável x. Então, esse x minúsculo, tá? Eles compõem essa variável x aqui. A média aritmética simples de x, representada por x barra, tá? Esse x minúsculo barra, ela é definida por x barra é igual à somatória de cada elemento xi que está aqui, tá? Nessa sequência, dividido por n, que n é a quantidade de valores que compõem, tá? Essa variável x. Então, olhe bem, n é o número de elementos do conjunto também, tá? Então, olhe bem, pelo exemplo 1, nós vamos determinar a média aritmética simples dos valores 3, 7, 8, 10 e 11. Nós temos aqui uma sequência com 5 valores. Então, n é igual a 5, tá? A média aritmética é igual à somatória de x dividido por n, que é igual a 3 mais 7 mais 8 mais 10 e mais 11. Isso dividido por 5, tá? Fazendo somatória no numerador, nós vamos obter 39 dividido por 5, que é igual a 7,8. Então, a média aritmética é igual a 7,8. Agora, nós vamos ver a média aritmética para dados agrupados. Ou seja, são aqueles dados que estão disponíveis em uma distribuição de frequência. Tá, ok? Então, quando os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequência, usaremos a média aritmética dos valores x1, x2, x3 até xn, ponderados pelas respectivas frequências absolutas. Então, nós vamos fazer uma ponderação aí, tá? Então, olhem bem, a média aritmética x barra é igual a somatório, tá? De cada um desses xis, tá? Multiplicado pelo respectivo fi, tá? Então, e isso nós vamos dividir pela quantidade total de elementos aqui, tá? Ou pela soma da frequência absoluta, tá? Esse n aqui, ele refere ao somatório da frequência absoluta dessa distribuição de frequências. Tá? Então, nós temos aí dois casos, tá? Um caso para a variável discreta, depois nós temos um outro caso aí para cálculo da média aritmética para a variável contínua. O exemplo 2 aqui, nós vamos determinar a média da distribuição. Então, nós temos aqui esses dados que estão aqui em amarelo, tá? Essas duas colunas, essas aqui referem ao enunciado do exercício, ok? Essa outra coluna nós fizemos aí os cálculos, tá? Faz parte da solução. Então, olhe bem, nós vamos fazer primeiramente, tá? O produto de cada xi pelo respectivo fi, tá ok? Lembrando que essa é uma distribuição discreta, tá? Ela não tem intervalos de classe,
tá? Então, é só fazer a multiplicação direta aí. Então, ó, xi, então nós vamos pegar 1 vezes 1, que vai dar 1, 2 vezes 3, que vai dar 6, 3 vezes 5, que vai dar 15, e 4 vezes 1, que vai dar 4. Então, aqui é o xi e fi, tá? O somatório de xi e fi, que é o numerador aqui na fórmula, tá? Vai ser igual a esse número aqui, ó, que é o 26. Nós somamos aqui na última linha, tá? Aqui nós temos a somatória da frequência absoluta, tá? Que é igual a 10. Nós somamos todas as frequências, deu 10. Esse 10 equivale ao n aqui, ó, tá? Então, somatório de x e fi deu 26, dividido por 10, que é o n. E isso vai dar 2,6. Então, nós temos aí que a nossa média aritmética, nesse caso aqui, é igual a 2,6. Lembrando aí da observação, tá? Que somatório de fi é igual a n. Agora nós temos aí a média aritmética, tá? Para a variável contínua. Então nós temos aqui o enunciado, que está aqui nesse quadro amarelo, tá? Isso aqui é o enunciado do exercício, é a nossa tabela de distribuição de frequência. Essas outras duas colunas foram cálculos, tá? Efetuados aí, que faz parte da solução do exercício. Então, olhem bem, renda familiar em milhares de unidades monetárias, tá? Nós temos intervalos de classes aqui, né? Por isso que a variável aqui é contínua, tá? Então, olhem bem, a variável contínua é uma distribuição de frequências, tá? E existe esses intervalos de classe. Então, olhem bem, tá de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10 e 10 a 12, tá? 1000 unidades monetárias. Então, nós temos o FI, que já foi dado aí, tá, no exercício. A somatória das frequências absoluta aí vai ser igual a 40, tá? Primeiro, a fórmula que nós vamos utilizar, que é a média aritmética, é somatória de x e fi dividido por n, que é a somatória da frequência absoluta, tá? Então, nós devemos calcular o xi, tá? E devemos calcular também o xi vezes fi, tá ok? Olha bem, o que é o xi? O xi é a média aritmética entre os valores dos intervalos de classe, tá ok? Então, o limite superior de classe mais o limite inferior de classe, nós dividimos por 2. Então, 4 mais 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 mais 4 dá 10. 10 dividido por 2 vai dar a média 5. Tá? E assim, sucessivamente, nós aplicamos as demais classes aí, tá? Da nossa tabela. Então, olhe bem, aqui deu 3, 5, 7, 9 e 11. Nós podemos observar que aqui também, ó, a amplitude de classe é a mesma amplitude, tá, que nós vamos somar aqui para obter os xis aqui. Também é outra maneira de fazer os cálculos, tá? Como a amplitude é 4 menos 2, que é 2, 6 menos 4, que vai dar 2, tá? Então, nós podemos calcular apenas o primeiro pela média aritmética e fazendo a soma da amplitude aqui nesses intervalos, tá ok? Nessa coluna. E o próximo passo é fazer a multiplicação de cada uma das frequências absolutas pelo respectivo ponto médio aí, tá? Do intervalo de classe, que é o xi. Então, 5 vezes 3 vai dar 15, 10 vezes 5 vai dar 50, 14 vezes 7 dá 98 e assim por diante. Aí nós fazemos o somatório, tá? Do xi vezes fi, que vai ser igual a 268. E dividimos aí pelo somatório da frequência absoluta de classe, que é o valor de n aí, que é igual a 40, tá? 268 por 40, nós temos aí uma média aritmética igual a 6,7.